Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Capítulo 32. Todos acharam? Nós vamos ler a partir do verso 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora, e tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem a caminho para se encontrar contigo, e com ele 400 homens. Ai, ai, né? Vocês conhecem a história de Jacó, né? Imagina Esaú com raiva e 400 homens, né? Então Jacó teve medo e se perturbou, dizendo, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, os rebanhos, os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando o ferir, o outro escapará. Eu queria conversar com vocês essa noite um pouquinho sobre, até o tema que eu queria dar essa mensagem, a ação de Deus nas nossas dificuldades. Eu vou parar no versículo 8, né? Porque eu vou falar bastante ainda nesse capítulo, porque esse capítulo de Gênesis é muito rico. E tem muitas pérolas aqui que falam e nos ensinam hoje, nessa noite. E algo que eu queria destacar, né, é que, assim como Jacó, porque a partir do versículo 9 em diante, ele vai fazer a oração do medo. E assim, eu estava essa semana meditando sobre meu devocional, eu estou aqui, né, em Gênesis, e eu fiquei pensativo assim, quantos de nós hoje não fazemos a oração do medo, né? Medo de uma circunstância, medo de uma situação no trabalho, medo de perder algum ente querido, medo de perder algo, sempre alguma oração em cima do medo, né? E essa oração de Jacó, ela ensina muito a gente, né? Porque uma das coisas que eu percebo que é um inimigo nosso nos nossos dias, eu não sei se vocês têm percebido assim, mas a gente está vivendo dias de muita correria. E parece que a gente tem pressa para tudo. Quem aqui pede uma pizza e passa de 15 minutos já fala: vou ligar lá porque está demorando. Não é isso? Vocês já perceberam o índice de quantos acidentes acontecem com esses motoboy que entregam? Porque eles andam que nem louco. Porque eles têm que cumprir o horário, porque o cliente está com pressa. Né? E nós, da mesma forma, às vezes a gente tem esse hábito, a cultura do fast food, né? Da comida rápida, do alimento rápido, né? Fazer as coisas com muita pressa. A gente acaba caindo no erro de fazer as orações com muita pressa. E Jacó,
nos ensina um pouco isso, né? Porque foi assim com ele, né? A hora que ele recebeu a notícia, ele tinha o receio de voltar, Deus mandou ele voltar, mas ele tinha o receio de encontrar seu irmão, né? E aí ele, com pressa, foi distribuindo o bando, foi separando, foi, né? Achando que ele podia resolver a situação, né? E mesmo Jacó, assim, acreditando, todo o tempo que ele ficou com Labão, Deus abençoou muito Jacó. Se vocês verem a história, né? Jacó tinha lá o rebanho dele, o seu rebanho multiplicava. Aí Labão ficava bravo, não, se nascer ovelhas malhadas, elas são minhas. Se nascer tal, aí foi até que ele mudava e Deus abençoava Jacó, parava de nascer as malhadas, nasciam as brancas ou de uma cor só. E aí Deus mostrando a sua graça, a sua misericórdia a Jacó. Mas mesmo assim, Jacó queria resolver as coisas através da sua própria habilidade, com a sua esperteza, com a sua, assim, experiência de vida, né? Com as suas habilidades, sua inteligência, sua força. Mas, no entanto, quando nesse momento aqui, tudo está escapando das mãos de Jacó. Ele tem medo de seu irmão. E interessante, eu não sei se tem outra versão aí, né? Mas ele fica com medo do encontro com seu irmão e começa a fazer a sua oração com medo. E eu creio que esse tem sido o mal dos nossos dias, porque a pressa em fazer as coisas deixa o nosso coração um sentimento que está muito comum hoje: ansiedade. Ficamos ansiosos. E isso deixa os nossos corações enfermos, porque a gente deixa de acreditar em algumas coisas que Deus pode fazer. A gente deixa de acreditar naquilo que Deus pode operar, porque a gente está com medo. Então, eu percebo assim que nós precisamos muita graça do Senhor, né? Porque a ansiedade, a angústia, ela rouba a nossa fé. E, acima de tudo, começa a nos educar, sem percebermos, a gente começa a fazer a oração do medo. Eu gosto muito de uma expressão que o Jamê sempre usa, né? Que ele fala que foi o Ademir que ensinou para ele, né? Que nós somos limitados, mas nós não podemos limitar a Deus. E muitas vezes nas nossas orações a gente limita a Deus naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode operar nas nossas vidas, né? Então, só para a gente ir entendendo um pouquinho a história, eu queria que você prestasse atenção como que aconteceu. Por exemplo, as más notícias chegaram a Jacó e gerou medo nele, certo? Está nos versículos 6 e 7. Aí nos versículos 9 a 12, o medo leva ele a fazer a oração do medo. Então, você percebe assim, presta atenção na oração do medo de Jacó. E orou Jacó: Deus meu pai, de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Então, ele não está todo mundo junto, ele já separou o bando para se proteger. Perde uma turma, mas uma turma escapa, né? Aí ele continua: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães de meus filhos. E disseste: certamente eu te farei bem em dar-te a descendência como a areia do mar, pela multidão que não se pode contar. Porém, a partir do versículo 13, a gente percebe que demonstra a ansiedade
que ele nem espera a resposta de Deus, mas a ansiedade no coração dele começa a mover ele tentar ter soluções, ele tentar fazer as coisas. Aí ele diz assim, versículo 13, e tendo passado ali, deixa eu dar uma curiosidade para vocês aí. O E no seu versículo, ele está negritado? Tem alguma Bíblia que está negritado aí? Tá, né? Sabe por quê? É outro parágrafo. É uma perícope, né? Então está começando outra. Talvez Deus já esteja operando, né? E mesmo assim, a gente não consegue ver. Porque o Esaú, ou o nosso problema, é maior do que a bênção que Deus já tem preparado. A gente precisa, amados, cada vez mais buscar na palavra de Deus graça para enfrentar essas situações. Porque todas as coisas são passageiras e muitas das coisas são educativas. Deus permite que aconteça para nos educar, para nos ensinar. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, Pedro diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então é a palavra do Senhor que nos educa, nos ensina, não as dificuldades, não as más notícias, porque as más notícias, as dificuldades, faz a gente tentar resolver as coisas com as nossas próprias forças. E toda vez o mundo, ele tenta tirar a nossa esperança, tirar a nossa fé, né? E dentro desse capítulo 32, eu queria mostrar para vocês alguns efeitos, né, que gerados em Jacó pelo Senhor e como esses efeitos nos ensinam hoje, ainda em nossas vidas. Como é importante a gente aprender isso, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar, que foi um efeito que Deus gerou em Jacó, que nós precisamos conhecer a Deus. Jacó, ele estava de toda forma tentando resolver as situações com a sua própria força, com a sua inteligência, com a sua experiência de vida. Mas ele não tinha um conhecimento genuíno de quem era Deus. Porque desde quando ele e Rebeca enganaram, né, para pegar o direito da primogenitura, Jacó não tinha uma experiência com o Senhor. Ele não tinha esse conhecimento. E no versículo 10, ele confirma isso quando ele diz assim, olha, presta atenção, ele diz assim: sou indigno de todas as suas misericórdias, de toda a tua fidelidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. A fidelidade do Senhor e a misericórdia do Senhor, elas são dom de graça do Senhor. Elas se renovam. O salmista, o Jeremias, em seu lamento, fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que força que nós fazemos, né? Pensa lá, você está na sua cama lá, aquela noite agradável, né? Você abriu o olho, despertou. Eu não sei como é o seu despertar, né? Você sabe. Mas sem você fazer nada, eu quero te dar uma notícia. A misericórdia do Senhor já se renovou. Amém. Nós não fizemos nada. E a misericórdia do Senhor se renovou. Davi termina o Salmo 23 dizendo que bondade e misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias. Olha que bênção, olha que convicção, né? Então Jacó não tinha esse conhecimento de quem era o Senhor, porque nunca numa oração eu posso falar isso. Eu sou indigno, misericórdia, eu preciso do agir do Senhor na minha vida, né? E ele precisa conhecer ao Senhor, né? E o segundo ponto que eu queria destacar, aí sim, Deus liberta Jacó do agir humano. Cada uma das ações da astúcia, da malemolência, do jeitinho que Jacó estava tentando dar, Deus foi quebrando um por um.
E para um pouquinho para pensar, como que nós somos conhecidos como brasileiros? Jeitinho brasileiro. Da malemolência, né? Dá o jeitinho, né? Eu quero dizer algo para você. Deus quer quebrar cada uma dessa ação de agir. E a primeira coisa que Deus agiu, né? Ele foi fazendo Esaú abrir mão das coisas. Vocês percebem ou não? A primeira coisa que Esaú fez foi dividir todas as suas posses em 2 vezes, em 2 bandos. Separou. Depois, ele largou tudo isso. Ele foi largando. Se você for lendo o texto, você vai vendo. Ele separou, depois separou presente. E aí o que ele fez? Separou tudo, ficou só com sua família. Só que o que aconteceu? Isso está no verso 22, né? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, 2 servas e os seus filhos e transpôs ao val de Jaboque. Então só ficou ele, sua família, só eles. Só que Deus queria mais. Deus fez ele ficar sozinho. Porque Jacó precisava conhecer quem é o Senhor. E deixa eu dizer algo importante, que é importante eu e você entendermos nessa mensagem, né? O Senhor, Ele quer operar maravilhas na nossa vida. Deus quer fazer o impossível muitas vezes acontecer, mas nós precisamos acreditar. Muitas vezes, amados, o que impede o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos, porque nós colocamos limites no agir soberano do Senhor nas nossas vidas. Nós colocamos limites, nós colocamos imposições para o Senhor agir. Nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. A gente coloca muitas vezes barreiras para o Senhor trabalhar. E o Senhor deseja que nada fique entre nós e Ele. Ele quer o caminho livre. Ele quer ter livre acesso. Amados, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Quanto tempo você não tem ouvido a voz do Senhor? Quanto tempo você não tem buscado o Senhor em oração e não tem recebido aquele alento, aquela palavra, aquela voz que vem do alto? Nós sabemos quando é a voz do Senhor que fala com a gente. Quanto tempo? Sabe o que impede esse agir, essa fala, esse mover de Deus em nós, amados? É porque nós não buscamos. A gente está com muita pressa. Deus age na quietude. Deus age na quietude. A gente precisa estar atento em relação a isso, né? Por exemplo, em Gálatas capítulo 6, 14, Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu não quero que nada se coloque entre eu e o Senhor. O mundo hoje, amados, quer construir parede de separação entre nós e a nossa fé. Vocês percebem? Eu estou com uma situação, eu tenho um cheque especial. Eu preciso não sei o quê. Eu tenho um irmão que pode me ajudar. Amados, nós precisamos parar de tentar resolver aquilo que muitas vezes é Deus que está apertando para a gente se aproximar dele, para ele falar ao nosso coração. Ele quer nos mostrar um caminho sobremodo excelente, como ele quis mostrar para Jacó. Mas havia algumas coisas em Jacó que precisavam ser retiradas. E aí vem o terceiro passo importante. O Senhor queria se revelar pessoalmente a Jacó. Pessoalmente. A gente observa, amados, que Jacó, ele queria, ainda dominar as coisas. Só que ele foi perdendo tudo aquilo que estava aprisionando ele de se encontrar com o Senhor. As suas posses, a sua honra, o seu dinheiro, até a sua família. Deus foi tirando tudo, até ficar somente ele. Só ficou Jacó. E aí o versículo 24 fala o quê?
Jacó ficou só. Não tinha mais nada, era só ele. E o Senhor ainda queria um pouco mais de Jacó. Talvez essa noite, amados, deixa eu falar algo para você. Talvez essa noite o Senhor está falando assim: meu amado, minha amada, ainda te falta algo. Ainda te falta algo. Ele disse que faltava algo para Jacó. E a gente vê claramente a ação, por que Jacó precisou ficar sozinho. A gente vê que não foi por nenhuma ação miraculosa assim, que nenhuma ação que Jacó deu aquele jeitinho de fazer, não. Foi que Deus queria mostrar o agir soberano dele na vida de Jacó. O texto continua falando que Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele. Será que o Senhor está nos convidando para a luta? Será que a gente está dando muita ênfase para os nossos Esaús, né? Para as nossas situações, nossas dificuldades, e o Senhor está nos chamando para o campo de batalha? Somente eu e ele? Ou somente ele e você? Você já parou para pensar nisso? Olha que coisa tremenda. Essa foi a ação que o Senhor operou em Jacó. O Senhor queria estar com ele pessoalmente. Amados, olha que coisa tremenda. O Senhor queria um tempo sozinho com ele e Jacó. Talvez você poderia pensar comigo assim: Chico, às vezes pode ser mais simples, né? O Senhor quer somente responder a nossa oração. Eu estou sozinho lá no meu carro, estou lá com o som ligado, um louvor maravilhoso, eu estou vendo a natureza, as coisas bonitas que o Senhor fez, e eu estou ouvindo o Senhor. Amados, ainda há distração. O Senhor não quer distração. O Senhor quer falar com a gente na quietude. Na quietude. O Senhor tem interesse muito maior na nossa vida do que nos nossos problemas. Só que a gente parece que a gente tem um vício, como Jacó, de fazer a oração do medo. A oração das situações, porque a situação parece que é muito maior do que o nosso Senhor. E a gente faz a oração do medo. E o Senhor queria falar, o Senhor queria ministrar na vida de Jacó. Ele desejava se revelar e queria libertar Jacó de tudo aquilo que impedia o agir dele soberano na vida de Jacó. Só que tinha mais um problema ainda, que precisava ser vencido. E esse é o quarto ponto. E para mim é a maior barreira que precisava cair. O Senhor precisava mudar o nome de Jacó. Vocês percebem uma coisa interessante? Alguém sabe aqui qual é a tradução do nome Jacó? Fala mais alto, eu não ouvi. Vocês percebem? Imagina a criança tá brincando lá, né? E você chama ele para comer o lanche. Como é que você chamaria? Usurpador. Enganador. Pensa bem. Como que Jacó... Sabe como que Jacó cresceu? Achando que ele é o cara. Que ele tem essa malemolência. Que ele tem essa facilidade em enganar as pessoas. Amados, muitos problemas que acontecem ainda com o povo de Deus é que a gente continua crescendo na graça do Senhor, mas a malemolência, o jeitinho, aquela coisa de dar uma enganadinha, mas é uma mentirinha só, uma coisinha só, o jeitinho. Amados, Deus abomina isso. São barreiras que impede o fluir do seu Espírito em nossas vidas. Deus não é Deus do jeitinho. Deus é o Deus de princípios.
Essa é a mais profunda ação do Senhor em Jacó. Porque quando Jacó está ali vencendo, uma coisa interessante é que Jacó parece que estava vencendo a luta. Aí o Senhor faz uma coisa interessante, né? O Senhor vai lá e só toca. Ó, o que aconteceu? Ficou manco. Aí perdeu a força. Vocês percebem? Só que Jacó falou: Senhor, não se vá, não se afaste, não se afaste. É tão interessante que Oséias, lá no seu livro, no capítulo 12 de Oséias cita essa luta. Ele cita como um homem que lutou com Deus. Que coisa maravilhosa. Mas Deus estava ali, tentando trabalhar na vida de Jacó. Mas Jacó estava vencendo. E essa forma parece interessante, que quando uma pessoa está vencendo, e talvez às vezes, amado, nas nossas orações, parece que a gente está vencendo. Parece que as coisas estão dando certo, mas algumas coisas na nossa vida ainda estão erradas. Mas parece que está dando tudo certo. Estamos caminhando em céu de brigadeiro. Mas Deus não está concordando. E Ele precisou tocar para quebrar. Deixa eu dizer algo para você. Não estou falando aqui que Deus vai tocar para nos quebrar. Não é isso. Mas algumas coisas da nossa vida precisam ser retiradas. E eu creio que essa noite o Espírito Santo está falando com cada um de nós. Amém. Eu sei o que Deus tem falado comigo, o que precisa ser retirado. E eu quero dizer para vocês, dói. Como um artelho que, né? Eu sei como dói. E eu entendo que precisa ser tirado. Precisa ser retirado. Porque quando a gente fica ali imponente, recusando, porque às vezes Deus usa diversas formas de falar com a gente. Deus usa os teus servos, Deus usa sonhos, visões, às vezes até de forma audível. Mas às vezes a gente tem um costume de pensar assim: essa palavra não é para mim, essa palavra é para o Paulo. Não, essa palavra é para o Guilherme. Amados, Deus está falando com você. Ouça, reflita, digere a palavra. Digere a palavra. Essa vontade de querer sempre dominar e querer estar à frente, ela não permite a gente se quebrantar, a gente se mostrar a nossa fragilidade para o Senhor. Aqui Deus ensinou a Jacó que ele precisava ser quebrado. Mas o Senhor queria abençoar Jacó. Mas para abençoar Jacó, tinha uma coisa interessante. O Senhor queria mudar o nome de Jacó. O Senhor queria mudar. O Senhor quebrou, né, toda a força. Aí no versículo 26 ele fala assim: deixe-me ir, pois o dia já desponta. E ali, nessa batalha, eu percebo assim, muitas vezes, amado, a gente, nas nossas situações, às vezes, nas nossas madrugadas de oração, né, às vezes a gente se cansa, o sono vem, nos abate, mas muitas vezes eu quero dizer para você: o Senhor está com a gente. A gente não está vendo, mas o Senhor está conosco. O Senhor está ali ao nosso lado, pelejando essa batalha. Está com a gente. E a gente vendo a partir do 26, né, o Senhor dizendo: eu preciso ir, né? E nessa luta, né, a gente percebe assim que Jacó, ele tenta ainda dominar a situação. Não vá, fica, né? Aí no versículo 27, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Qual é a pergunta que o Senhor, que aqui eu quero dizer para vocês, tá?
é Jesus Cristo. Qual é a pergunta que Jesus faz para Jacó? Qual é o seu nome? Qual é o teu nome? Você sabe por que o Senhor está perguntando o nome de Jacó? Vocês acham que o Senhor, em toda a sua majestade, em toda a sua grandeza, no seu excelso poder, às vezes a gente canta aqui, né? Ah, tu és excelso, tu és majestoso, tu és maravilhoso. Vocês acham que ele não sabe o nome? Qual é o nome? Sabe por que o Senhor faz essa pergunta para Jacó, amados? Porque Ele quer tirar da vida de Jacó aquilo que estava impedindo Jacó de ser aquilo que Deus tinha projetado que ele fosse. O engano, a mentira, a malemolência, o jeitinho. Há muitos anos Jacó, ele estava vivendo dessa forma, se escondendo, porque ele tinha medo do seu irmão. Por que ele tinha medo do seu irmão? Porque uma mentira, uma astúcia dele roubou de Esaú o seu direito de primogenitura. Eu creio que quando o Senhor Jesus pergunta para Jacó aqui, qual o seu nome? Na minha mente, amados, me vem uma coisa assim, a pergunta do Senhor para Jacó, qual é o teu pecado? Vocês se lembram? Qual a pergunta de Jesus? Jesus, ele é expert em fazer essas coisas, essas perguntas. O Oswaldo citou muito isso ontem lá na mensagem dele, né? Qual é a pergunta que Jesus fez para a mulher samaritana lá no poço? Quem é teu marido? A pergunta dele foi no auge do pecado, foi no cerne. Disseste bem, porque nem esse que está com você é teu marido. A pergunta do Senhor para Jacó, qual é o seu pecado? E aí o Senhor abençoa a Jacó, porém ele muda o nome. Então ele diz, já não te chamarás Jacó, versículo 28, mas sim Israel. Aí aqui, amados, onde vem o nome Israel? Jerusalém, Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Sabe, eu fico pensativo. Jacó a noite inteira lutou com um varão poderoso, varão de guerra. Mas ele não conhecia esse varão que eu e você conhecemos. Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso. Eu e você conhecemos. Agora, para um pouco e pensa comigo. Jesus, ele quer passar uma noite brigando com você? Saindo no tapa com a gente? É isso que o Senhor quer? Não, ele quer se ajoelhar com a gente. Ele quer pelejar a mesma situação que muitas vezes tem roubado a nossa paz, tem tirado a nossa alegria, tem nos deprimido, tem nos deixado tristes, ofendidos, magoados, depressivos. O Senhor quer nos curar. O Senhor quer mudar a nossa sorte. O Senhor quer renovar o coração. Amados, que coisa tremenda. Sabe por que é tremenda? Eu queria ter tempo para a gente ler tudo, mas quando Jacó, depois de todos os seus esforços, depois de tudo que ele fez, quando ele encontrou Esaú, ele falou, você gostou dos presentes? Ele falou, meu irmão, eu não preciso de nada disso. Isso é tudo teu. Eu tenho muito mais que isso. Pensa bem, todo o medo, toda a angústia que estava gerada no coração de Israel. Não vou mais falar Jacó,
Porque Deus mudou o seu nome. Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de Israel. Agora eu queria ousar te perguntar essa noite, qual tem sido o seu Esaú? O que tem tirado a tua paz? O Senhor quer te livrar. O Senhor quer te curar. O Senhor quer resgatar. O Senhor quer te dar graça. O Senhor quer te mostrar o favor dele. E interessante que quando Israel entendeu, para um pouco e pensa. Alguém que lembra, agora há pouco aqui nós fizemos uma dinâmica, né? Uma criança que cresceu sendo chamado de enganador, de mentiroso, né? É chamado pelo Senhor de príncipe. De alguém que tem dignidade. Sabe, meus amados irmãos, sabe qual tem sido a tarefa de Satanás? E ele tem trabalhado com muita força nesses dias. É lançar uma mentira no nosso coração que nós somos dignos de sermos filhos de Deus. E eu quero falar aqui para você essa noite. Nós somos filhos amados do Senhor. Lança fora essa mentira de Satanás. O Senhor morreu na cruz por nós e nos chamou para sentarmos com Ele no seu reino de luz. Nós temos promessa de vida eterna. Só que essa experiência que Israel passou não podia passar desapercebido. Ele lutou com o Senhor. Ele travou uma batalha com o Senhor. E a hora que ele caiu em si, né, ele pensou, nossa, eu lutei com o Senhor, minha vida foi poupada. Não é isso? Versículo 30. E aí ele dá um nome para aquele lugar. Aquele lugar chamou Israel, né, de Peniel, pois disse, vi aqui Deus face a face, e a minha vida foi... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Moisés não viu o Senhor. Muitos não viram o Senhor. Israel viu o Senhor face a face. O Senhor quer se revelar face a face para mim e para você. Não permita que as barreiras, que o muro de separações que o mundo insiste em tentar colocar nas nossas vidas, crie barreiras entre nós e o Senhor. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer falar, o Senhor quer renovar o nosso coração, o Senhor quer restaurar a nossa fé, o Senhor quer restaurar a nossa alegria, o Senhor quer restaurar a nossa oração, que a nossa oração seja oração vitoriosa, oração de júbilo e não mais oração de medo, oração que nos desfaz, que nos diminui diante das dificuldades que aparecem. Lembre-se, talvez essas dificuldades são educativas. Deus está permitindo para que a gente aprenda como lidar com certas situações. Foi assim que Deus fez quando Israel estava lá com Labão, seu sogro. Ele pagou o mesmo preço. Vocês se conhecem a história ou não? Se não, eu convido você a ler, esse texto é lindo. Ele estava apaixonado pela filha, só que Labão enganou ele. Vocês se lembram da história? Ele pagou com o mesmo preço. Ele foi enganado. E ele trabalhou mais para ter sua... Primeiro Labão entregou Lia, mas ele queria Rebeca. Trabalhou mais pelo amor de Rebeca. Esse é Israel. E o seu relacionamento com o seu irmão mudou, foi restaurado da forma correta. Sabe, amados, muitas vezes o mundo tenta nos dar sugestões, e quando eu falo mundo aqui, entendam, são essas vãs filosofias que a gente fica ouvindo, são essas coisas de internet, essas formas rápidas, esses métodos rápidos, que para Deus não funciona.
Deus, para que o que funciona para Deus é isso aqui. Joelho dobrado, um coração quebrantado. Deus quer pelejar com a gente, como eu falei, essa batalha. Deus quer estar com a gente. Israel foi transformado. O Senhor quer nos transformar também. Eu tenho orado, amados. Eu tenho orado ao Senhor. Senhor, nos transforma. Queremos ser diferentes. Queremos ter atitudes diferentes. E é tão interessante isso. Israel não conhecia o Senhor. Mas em Israel nasceu o Senhor. Em Israel morreu o Senhor. Vocês se lembram? Quanto simbolismo tem nessa passagem? Quanto simbolismo? Quanta graça tem nesse texto? Um capítulo de 32 versículos. Capítulo 32, 32 versículos. Mas quanta coisa tremenda tem aqui. E o Senhor já estava preparando Israel. Porque antes disso ele viu os anjos do céu subindo e descendo. Vocês se lembram disso? Ele viu a presença do Senhor sendo manifesta. Havia um efeito profético nesse momento. Por isso que eu falo, amados, esse texto tem muito para nos ensinar hoje. É urgente. Precisa tocar nossos corações, porque Deus quer nos usar. O Senhor nos deixou uma tarefa, e essa tarefa, amados, é sobremodo excelente, mas eu e você precisamos acreditar nessa tarefa. Nós precisamos entender que nós somos embaixadores de um reino. Nós somos embaixadores do Senhor. E muitas pessoas aí não conhecem o amor do Senhor, a bondade do Senhor. Quantos Jacós tem por aí? Quantos Jacós fugindo de Esaú? E o Senhor tem nos chamado como filhos e filhas amadas para testemunhar desse amor, dessa bondade. Como eu disse, Jacó foi transformado em Israel. E em Israel nós vimos toda a graça. E é interessante, né? Jesus nasceu em Israel, morreu em Israel, subiu aos céus em Israel e vai voltar. Glória a Deus. Como Ele vai nos encontrar? Como Ele vai nos encontrar? E eu queria concluir. Quanto tempo a gente tem permitido que o Espírito Santo fale ao nosso coração? Sabe, amados, eu falei aqui para vocês que era Jesus que lutou, mas vocês perceberam uma coisa ali no texto ou não? Jacó queria saber quem era esse que lutou com ele, porque ele viu que era algo maior. Não é isso? No versículo 29. Dize-me, rogo-te, como te chamas? O Senhor se revelou a ele? O que vocês acham? A resposta do Senhor foi assim: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou. Não respondeu. O Senhor Jesus não quis se revelar a Israel. Sabe por quê? Naquele tempo, esse nome ainda não tinha sido revelado ao homem. Olha que privilégio que eu e você temos. Hoje esse nome tem sido tão deturpado.
Esse nome tem sido tão execrado. Mas pelo nome de Jesus, o impossível pode acontecer. Ele é poderoso para fazer infinitamente, poderosamente. E o Senhor tem falado comigo e com você. Isso não quebranta o nosso coração? Para um pouquinho. Pensa bem. Jacó lutou a noite toda. Quantas horas tem uma noite? Quantas horas? 12 horas? Você já pensou 12 horas? Aí vê a mão do Senhor agindo com muito poder. Terminou, viu? Falou, é poderoso esse. Me fala, por favor, o seu nome. Jacó poderia estar bravo, né? Que o Senhor feriu ele, para parar a briga, feriu ele, né? Não, ele queria saber quem era. Agora deixa eu perguntar aqui para você, assim com muita simplicidade, amados. Você tem essa sede por Jesus? Nós temos tido essa sede por Jesus? Jesus fala mais alto no nosso coração ou aquilo que está em nós aqui arraigado? O que fala mais alto no nosso coração? Amados, nós conhecemos Jesus, nós confessamos, alguém um dia testemunhou, eu e você confessando. Você confessa Jesus Cristo como o único verdadeiro Senhor sobre a sua vida? Sim. Diante da sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde está Jesus na nossa vida? Se um dia nós o confessamos como único, como eu falei, para Jacó ele não se revelou, mas para mim e para você ele tem se revelado. Ele tem aberto os braços, ele tem estendido o seu cetro de justiça. Ele conhece a minha e a tua fragilidade, ele conhece aquilo que nos abate e ele quer nos curar. Ele quer nos fazer vencedores. Ele quer que nós nos tornemos príncipes em oração, homens e mulheres de oração. Jacó disse para ele, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Nós temos feito essa oração? Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero ouvir o teu toque. Eu quero ouvir a tua graça. Amados, esse é o Deus que nós servimos, ontem, hoje e eternamente, e Ele está aqui essa noite. Amém. Ele quer nos abençoar. Eu não sei, você sabe, se há barreiras, se há situações, se há circunstâncias, permita que Ele trabalhe no teu coração. Permita que Ele faça morada. Convide o Senhor. Fala, Senhor, vem morar, vem reinar. Vem tocar. Sabe, essa madrugada eu levantei e estava pensando sobre isso, amados. Hoje as coisas estão tão difíceis, que às vezes as pessoas vêm e não conseguem. Não conseguem ter um tempo de oração. Eu sei, como eu falei no começo, a gente vive um tempo agora de muita pressa, muita correria. Parece que a gente está se alimentando dessa pressa, dessa correria. Só que o Senhor está querendo dizer assim para nós, se aquieta, se te aquietas. Eu sou Deus, te aquietas. Eu sou contigo.
Ah, mas o Supremo Tribunal, ah, mas o Lula, te aquietas, eu sou Deus. Ah, mas o Trump, ah, mas... Amados, te aquietas. Essas coisas têm roubado o tempo precioso da gente. Quantas horas a gente passa aqui, preso nisso aqui? E a gente fala, tem a cara lavada de falar assim, Senhor, eu não tenho tempo para orar, para ouvir a Ti, para pregar o Evangelho. O Senhor vai voltar. E Ele vai falar assim, filho amado, mostra para mim os teus frutos. Sabe que a gente vai falar para Ele, Senhor, eu passava muito tempo aqui, ó, falando, né, fazendo propaganda, né, replicando as coisas que passava. Amados, qual o teu fruto? O Senhor nos chamou para ser príncipes. Ele falou para Jacó, você não pode mais se chamar Jacó. Para mim te abençoar, não posso te chamar mais Jacó. Você agora é Israel. Vocês se lembram de outro que era intempestivo também? Que era o que se achava que era o cara? Vocês se lembram? Tu não é mais Cefas. Tu és Pedro. Porque sobre ti edificarei a minha igreja. O Senhor quer edificar a sua igreja através da minha e da tua vida. Amém. Nós somos esse povo que Deus tem escolhido para abençoar as nações, para abençoar a cidade de Campinas, a rua onde você mora. Você é luz ali. Deus quer te usar ali para ser um canal de bênção. Ah, mas eu não moro numa casa, eu moro num apartamento. O seu apartamento é um lugar de bênção. A sua rua é um lugar de bênção. O seu local de trabalho é o teu campo de lentilhas. Deus quer nos usar poderosamente. Ah, mas o que? Eu não consigo, eu sou tímido. Ah, amados, para de fazer a oração do medo. Ora ao Senhor, Senhor, eu não consigo falar, me ajuda. Não se assuste, que Deus vai te abrir as bocas. Amém. Deus vai te dar muita unção, muita graça. Amém, queridos? O Senhor sabe. O Senhor conhece cada um de nós. E Ele sabe aquilo que nós precisamos. Amém? Podemos orar, amados? Você tem fé? Sim. Para de fazer a oração do medo. Ore com fé. Amém? Senhor, Tu sabes o nosso coração, Tu sabes os desejos do nosso coração, e nós queremos clamar a Ti essa noite, Senhor. Que testemunho, quantos ensinos nós podemos ter através da vida de Jacó. Senhor, em nome de Jesus eu quero rogar a Ti, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Continua falando ao nosso coração, Senhor. Mostra-nos, Pai, aquilo que muitas vezes nós podemos estar fazendo que o Senhor não se agrada, Pai. Que a gente possa confiar no Senhor e no agir soberano do Senhor em nossas vidas, Pai. Para que a gente seja transformado, Pai. Porque o Senhor tem nos chamado para ser príncipes, princesas no Teu reino, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor tem nos dado todas as ferramentas necessárias. E eu quero orar a Ti com humildade, com simplicidade, Senhor. Mas nós queremos tomar posse de todas essas ferramentas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Para que a gente possa ser bem-sucedido, Senhor, na tarefa que o Senhor nos tem dado, Senhor. Amém. De anunciar o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. Deus é fiel. Creia nisso. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém?